Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos comentar de uma praga que está assolando os principais produtores de tomate do estado de Goiás, que é o maior produtor de tomate industrial do Brasil. Vamos falar de uma enorme preocupação dos principais produtores de carne de suínos do mundo com a peste suína africana. Vou falar da situação do mercado do trigo e vou conversar com Yuri Cossim. Ele é gerente de marketing regional da Ihara e nós vamos falar dos maturadores que podem impulsionar a qualidade e a rentabilidade na safra sucro-alcooleira. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de uma praga que está assolando as áreas de produtores de tomate aqui em Goiás, que é o maior produtor de tomate industrial do Brasil. Áreas de cultivo de tomateiro para processamento industrial de Goiás vêm sendo afetadas por uma espécie de nematóide que afeta o crescimento da planta e é um efeito conhecido como tomate travado. O nematóide ataca a raiz do tomateiro. A praga ainda prejudica essas raízes ao provocar atrofia radicular e resultando em redução da produtividade em até 80%. Especialistas do setor estimam que 554 hectares já foram afetados pelo patógeno. As ocorrências foram registradas nos primeiros meses deste ano, quando os cultivos de tomate industrial nos municípios goianos de Silvânia, Vianópolis, Lusiânia, Hidrolândia e Bela Vista de Goiás apresentaram problemas semelhantes nas áreas produtoras. Alertada por produtores, a Embrapa Hortaliças, lá do Distrito Federal, identificou a origem. Por meio de análise preliminar com base nos sintomas apresentados, considerou-se a possibilidade de os fitonematóides serem a causa do problema. Pelo menos foi o que afirmou o pesquisador Jadir Pinheiro, que é o responsável pelo laboratório de nematologia da Embrapa Hortaliças. O pesquisador ressalta a importância do controle preventivo como principal ferramenta para lidar com esse problema. E ele recomenda uma série de ações para impedir a infestação do patógeno. Plantar mudas sadias, evitar terrenos infestados, lavar os pneus do trator, desinfetar máquinas e limpar poços e canais de irrigação após o período chuvoso para manter a água limpa e evitar dispersão de nematóides. É importante também incorporar matéria orgânica ao solo que proporciona aumento populacional de micro-organismos antagônicos aos nematóides, além de enriquecer a área e tornar as plantas mais tolerantes à infecção. Fazer o manejo adequado da irrigação colabora para desfavorecer o aumento da população e o movimento de nematóides, além de retardar a infecção das plantas e também a infestação do solo. E agora você vai acompanhar uma enorme preocupação dos principais produtores de carne de suínos do mundo, como, por exemplo, a peste suína africana, que vem aí alastrando violentamente. Os líderes do Canadá, Estados Unidos, México, estão em alerta máximo para prevenir a entrada da peste suína africana na América do Norte, enquanto avanços nas vacinas contra a doença continuam globalmente. A PSA, peste suína africana, ela continua a afetar diversos países do mundo, incluindo a Rússia. Em 2023, 14 países europeus relataram surtos em fazendas comerciais. O pior cenário desde 2014, conforme o último relatório
da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos. O Ministério da Agricultura e a Agroalimentação lá do Canadá anunciou um investimento de até 9,6 milhões de dólares canadenses para financiar 29 projetos do Programa de Preparação da Indústria PSA em 7 províncias. Pelo menos é o que aponta o presidente da Canadian Pork Council. Ele destacou a importância do programa para fortalecer as defesas contra a PSA. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Departamento de Agricultura americano, ele organizou 3 fóruns norte-americanos sobre a doença, mas nenhum está planejado para 2024. Em outubro, o Serviço de Inspeção Sanitária Animal e Vegetal dos Estados Unidos realizou a 3ª semana de ação PSA anual, focando na vigilância para a detecção de sintomas da doença. O serviço também oferece recursos no site Protect Our Pigs. Pesquisadores da Universidade Estadual da Carolina do Norte desenvolveram um modelo chamado Pig Spread para estudar a propagação da PSA e estratégia de contenção. O Plano de Melhoria da Saúde Suína dos Estados Unidos, USCHIP, um programa de certificação nacional endossado por várias organizações suinícolas, está crescendo e espera-se que se torne um programa oficial do Departamento de Agricultura americano, pelo menos até esse ano. Em 23 de maio, uma vacina contra a PSA entrou na última fase de testes nas Filipinas. A China desenvolveu uma vacina candidata e o Vietnã já comercializou uma vacina, embora os suinocultores vietnamitas expressem preocupações sobre a eficácia e segurança. E agora você vai acompanhar como está o mercado do trigo aqui no Brasil. Os preços do trigo estão registrando alta, tanto nos mercados externos quanto no mercado interno brasileiro. E de acordo com pesquisadores do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, essa tendência de elevação está sendo impulsionada por condições climáticas adversas em importantes regiões produtoras da Rússia. A Rússia, que é atualmente o maior exportador mundial de trigo, enfrenta desafios que podem afetar a oferta mundialmente do cereal, gerando preocupações entre os agentes do setor. Esse cenário global de incerteza está refletindo diretamente nas estratégias dos triticultores brasileiros. Com as condições climáticas desfavoráveis ameaçando a produção russa, os agricultores do Brasil estão adotando uma postura cautelosa, segurando as vendas de trigo, especialmente os lotes de melhor qualidade. A expectativa é que a escassez mundial impulsione ainda mais os preços, possibilitando negociações mais vantajosas no futuro próximo. Os pesquisadores do CEPEA, eles destacam que o período atual de entre-safra contribui para uma melhor disponibilidade de estoque, o que reforça a posição vendedora dos triticultores brasileiros. E com a oferta reduzida e a demanda potencialmente crescente, os produtores se veem em uma posição estratégica para maximizar os ganhos, aguardando ofertas de valores mais altos antes de liberar os seus estoques. Essa combinação de fatores, condições climáticas adversas na Rússia, redução de estoques na entre-safra e a estratégia de retenção dos produtores brasileiros, pode sim resultar em uma dinâmica de mercado volátil nos próximos meses. E agora vamos falar do mercado da soja. Os preços da soja subiram no mercado brasileiro ao longo da última semana, impulsionados pela valorização externa, pela alta nos prêmios de exportação e também pela taxa de câmbio, que é uma relação que existe entre o real brasileiro, o nosso dinheiro, e também o dólar. E com isso,
Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, ele mostra que os valores de negociação da soja em grão nos portos de Santos e também lá no Paraná, em Paranaguá, que são os principais canais de exportação da soja do Brasil, voltaram a operar nos maiores patamares do ano. O indicador da soja Exalc D3, lá na Bolsa, que mostra o preço da saca, o preço médio da saca de 60 quilos, comercializada no Porto de Paranaguá, aponta um valor aí de R$ 139,71, o que representa uma valorização de 8,2% dentro do mês. No campo, a colheita da safra 23-24 no Brasil segue para a reta final, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Provavelmente, por volta aí de 97% dos 45,7 milhões de hectares cultivados já haviam sido colhidos até o último dia 20. Restam agora praticamente apenas os estados do Maranhão e também um pedaço lá, uma parte do Rio Grande do Sul, para finalizar as atividades do campo. E depois do intervalo, nós vamos falar de um subproduto suíno que o Brasil está exportando para o México. E eu vou conversar com Yuri Cossin, ele é gerente de marketing regional da Ihara. E nós vamos falar dos maturadores que podem impulsionar a qualidade e a rentabilidade da safra sucro-alcooleira. Nós voltamos já, é um minuto só. Não preciso te mostrar muito, porque você já sabe onde é que a gente tá. Na nossa praça. Nesta quinta, 11h15 da noite. Não esquece, hein? Tô te esperando. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Nutroeste Nutrição Animal, tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto. Pátria Agronegócios, consultoria especializada no mercado agropecuário. A FB Agrícola oferece uma gama de produtos de qualidade para que você, produtor, garanta sempre o melhor para seus clientes. Sementes, defensivos, fertilizantes e muito mais. A FB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Sempre falavam para mamãe que política não era coisa para mulher. Também imagine, quando ela nasceu, a gente nem podia votar. Meu primeiro voto foi aos 16 anos. Mas até hoje eu nunca vi nenhuma vereadora mulher na minha cidade. Eu quero me ver na política, sem ataques, sem violência de gênero. As próximas gerações merecem um Brasil com mais mulheres na política. Juntas podemos mudar a história. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Sexta após o Ratinho. Tudo nosso! Agronegócio, oferecimento Moinho Fino. Vem tomar um café comigo. AFB Agrícola, servindo o produtor do plantio à colheita. Hidráulica Comercial Senador Canedo, componentes hidráulicos. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de um subproduto suíno que o Brasil está exportando para o México. O governo brasileiro anunciou a autorização concedida pelo México para a exportação de pepsina suína aqui do Brasil. A pepsina suína, de produto de origem animal, é amplamente utilizada nas indústrias alimentícias e também farmacêuticas, como insumo na produção de suplementos nutricionais e alimentos processados. Nos primeiros 4 meses deste ano, o México importou 1 bilhão e
10 milhões de dólares em produtos agrícolas do Brasil, sendo o 9º maior destino das exportações brasileiras nesse setor, com destaque para a soja em grãos, cereais e também carnes. E este anúncio se soma a outras aberturas de mercado mexicano para o Brasil neste ano. Em janeiro, por exemplo, para exportação do material genético assinino, e no início de maio para óleo de aves e óleo de peixes, destinados à alimentação animal. No ano de 2024, o Brasil já abriu 44 mercados em 26 países, totalizando 122 novos mercados em 51 países. Estes resultados, eles são atribuídos à ação coordenada entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Agricultura e Pecuária. E agora eu vou conversar com Yuri Kozin. O Yuri, ele é gerente de marketing regional da Yara e nós vamos falar de um tema muito interessante. Nós vamos falar de maturadores que podem impulsionar a qualidade e a rentabilidade na safra sucro-alcooleira. Yuri Kozin, bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema interessante, haja vista que o Brasil é o maior produtor de etanol de cana, né? Tudo bem, Kozin? Bom dia. Bom dia, Antônio. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e pela parceria de sempre, de estarmos aqui falando um pouquinho mais sobre agricultura e hoje, em específico, um pouquinho mais sobre o mercado de maturadores na cultura de cana. Kozin, pode continuar. Desculpe. Não, só complementando a sua fala, realmente o Brasil hoje é um dos grandes líderes do mercado de cana-de-açúcar, da produção de etanol, de açúcar, né? E é uma grande referência de tecnologia também para o cenário mundial. Tá. Bom, o Yuri Kozin é conhecido aí no meio, lá da Yara, no meio agropecuário, como Kozin. Então nós vamos bater um papo com ele e chamá-lo de Kozin. Kozin, me diga uma coisa, o que são maturadores? Como é que funciona? O que é, para que serve? Perfeito, Antônio. Uma excelente pergunta, né? Os maturadores químicos, né, como também são chamados hoje no mercado de cana, ele tem a finalidade de ser utilizado, né, um produto químico que ele é aplicado, utilizado no final do ciclo da cana, né? Então imagine que a gente tem uma cana aí, como exemplo, de 12 meses e a gente tem um grande foco de colher essa cana com uma quantidade de açúcares, né, ou ATRs, como a gente se chama na cana, né, açúcares totais redutores, com uma quantidade de ATR alta, né, e também, obviamente, a questão de produção, né, ou seja, toneladas de cana por hectare. Então a gente faz a utilização dessa ferramenta dos maturadores químicos, né, esse tipo de produto, para que a gente possa garantir que a gente tenha concentrações de açúcar elevadas no canavial, para que a gente tenha uma uniformidade também da maturação, né, enfim, uma série de benefícios que esses tipos de produto podem proporcionar quando a gente aplica no momento adequado, né, e da forma adequada dentro do nosso canavial. A gente sabe que quanto maior o grau de ATR, quer dizer, os açúcares totais que existe, por exemplo, na cana, no pé da cana ali, quanto maior a quantidade de açúcar, melhor para, vamos dizer, para o produtor, para a indústria, né? Perfeito, Antônio, isso mesmo. E esse cenário, ele mudou, né, ao longo do tempo. Se a gente pegar um passado não tão longe aí, de 10 anos atrás, aproximadamente, o cana-agricultor, ele tinha um grande foco em produzir cana, né, tonelada de cana por hectare, né, ele não olhava tanto como se olha hoje para a questão de ATRs, né, de açúcares, né, e hoje, então, a utilização de maturadores, né, e no nosso caso aqui do Hyper, né, o maturador da Yara, que já é bastante conhecido no mercado, se faz necessária para que ele não só tenha uma produtividade alta de cana, mas também tenha elevada quantidade de ATR, né, de açúcares ali dentro daquela cana ali que foi cuidada e produzida com bastante zelo ali por um ano. Kozin, fazendo um paralelo, vamos supor 1 hectare de cana sem a adição de um maturador, e 1 hectare de cana com a adição de maturadores. A diferença é significativa?
Sim, excelente pergunta. Essa é uma pergunta que o agricultor sempre nos faz, né? Ah, Sim. o que que eu ganho, né? Quais são os ganhos, né? Nós temos diversos ganhos, mas falando numericamente, né? Os resultados médios que a gente tem aí dos últimos 7 anos, né, aproximadamente, que a gente vem trabalhando com esse produto no mercado de cana, é que ele gera um incremento de 7 a 10% se você utilizar, né, o maturador Hyper, né, no nosso caso aqui, o maturador da Ihara, né. Então, esse é um número que a gente tem aí e a gente consegue fazer e apresentar esses resultados no campo junto dos agricultores. 7 a 10% é um número significativo. Com certeza, né? Se a gente pensar no ROI, né, no retorno sobre investimento, a gente consegue ter retornos elevados, né, de acordo com o investimento dessa ferramenta, sem dúvida. Bom, é bom lembrar, essa conversa que eu estou tendo com o Cozin é muito interessante, porque nós já temos aqui indústrias, por exemplo, a Raizen, que já está produzindo o etanol de segunda geração. Quer dizer, produz-se o etanol, produz-se lá açúcar, o bagaço da cana é reaproveitado para fazer mais etanol. Então não está se desperdiçando nada e, por incrível que pareça, esse etanol de segunda geração parece que também sofre uma interferência muito grande com a aplicação de maturadores, né? Isso. Na verdade, Antônio, se a gente parar para pensar hoje, né, como eu comentei no começo, qualquer fim que a cana tenha, né, a gente sabe aí, conhece diversas usinas que têm um foco mais no açúcar, né, Sim. Outras têm foco no etanol de segunda geração, né, como esse excelente exemplo que você trouxe da Raizen, ela vai ser responsiva à utilização de maturadores, né, porque o maturador, ele é uma ferramenta, né, que pode auxiliar diversas operações, né? A gente falou bastante aqui de açúcar, de incremento de ATR, né? Mas a gente tem outros benefícios também que a gente pode citar, que eu acho interessante, que é a uniformidade da maturação, né? Porque a cana por si, ela vai maturar, né? Naturalmente, né? De uma forma natural. E só que o problema é que essa maturação, ela vai ocorrer em um talhão num momento, em outro talhão em outro momento, dependendo muito das questões de clima, né? Porque a gente sabe que a chuva, a temperatura não é igual em toda a área, né, de aquela determinada usina. Então, se a gente trabalha de uma forma inteligente, utilizando os maturadores, né, no nosso caso aqui, mais uma vez, reafirmando o Hyper, né, uma excelente opção para se trabalhar, você consegue ter uma uniformidade, né, dessa maturação, né, garantindo que a cana ela chegue no ponto para a colheita de uma forma programada, né? Então, com isso a gente consegue programar melhor a colheita, a gente consegue aumentar o rendimento operacional também, né, da usina, né, e também dos agricultores. Então, a gente enxerga aí diversos benefícios em se trabalhar com esse tipo de produto, né? Ô Cozin, e a aceitação desses maturadores pelos produtores, pelos usineiros, vamos dizer assim, pelas indústrias, como é que é essa aceitação? A aceitação, ela é boa, Antônio, ela vem crescendo muito, né? Hoje a gente tem um dado de que aproximadamente 25%, um quarto da área de cana, né, a área agriculturável de cana do Brasil, utiliza, né, adota algum tipo de maturador, né? E a Ihara com o Hyper está entre os 3 principais maturadores utilizados dentro desse mercado. E esse número é interessante a gente salientar que da safra 22 para a safra 23, a gente teve um incremento aí de quase 40% da adoção desse tipo de produto, né? Muito em função das variações climáticas, principalmente de déficit hídrico em algumas regiões, né? Altas temperaturas, e o agricultor está entendendo cada vez mais, né, que se utilizar maturadores, ele vai ter diversos benefícios, como a gente já comentou aqui no passado. E eu gostaria de salientar também um ponto importante, porque quando a gente fala de maturadores, né, a gente tem diversos maturadores no mercado, né, excelentes maturadores, mas em específico, falando um pouquinho do Hyper, né, a ferramenta que a Ihara traz para o mercado, esse é um produto que tem alguns benefícios que vão de encontro aí com o agricultor. E eu cito um deles aqui como principal, que é você aplicar o maturador e 15 dias após
aplicação, você já consegue iniciar, né, a sua colheita, né, enquanto a gente encontra outros produtos aí no mercado que ele tem que esperar um pouquinho mais, né, ele precisa aguardar aí no mínimo 30, 40 dias para entrar. Então, é um produto que gera ainda mais rentabilidade e eficiência para o agricultor. Recentemente, Cozinho, eu estava lendo um artigo onde foi dito que, por questões climáticas, uma grande área, principalmente do Nordeste, que também já foi um grande produtor de cana, né? Um grande produtor de açúcar, principalmente açúcar, eles tiveram um problema com a quantidade de açúcar na cana e que a indústria não obteve os resultados que estava esperando, justamente por esse ATR, que é a quantidade de açúcar total que tem na cana. Então, você estava falando, eu estava lembrando desse artigo, o quanto é importante você ter uma uniformidade no seu plantio. Isso pode ser milho, soja, cana, seja lá o que for. A uniformidade é o que mantém o resultado positivo da sua indústria. É isso, né? É isso, perfeito, Antônio. Perfeita a sua colocação. E realmente o Nordeste, ele é ainda uma grande referência para nós da cultura da cana, né? Em questões de açúcar. E acho que lá eles vêm trabalhando e aprendendo de uma forma muito interessante, né? O quão importante é utilizar essas ferramentas. Acho que lá a adoção de maturadores é ainda maior do que no Brasil, porque lá o problema climático, né? A falta de chuva e também, obviamente, as altas temperaturas é algo muito frequente. Então, se faz extremamente necessário utilizar esses tipos de produto para que eles possam uniformizar, né, ter essa uniformidade da colheita. Mas é válido lembrar também que para você atingir níveis elevados de ATR, né, de açúcares, dentro do seu canavial, você precisa também pensar em manejo, né? Sim, não adianta claro. pensar que o maturador vai ser a ferramenta que vai salvar a pátria, né? Ele é uma ferramenta que dentro do manejo ali da cultura, né, sendo ali tratos culturais, controle de pragas, plantas daninhas, entre outros, ele vai agregar, né, e vai auxiliar a você chegar no final ali, entregar um ATR elevado e um TCH elevado também. É verdade. Bom, eu conversei com o Yuri Kozin, ele é gerente de marketing regional da Ihara, e nós falamos sobre o uso de maturadores que pode impulsionar a qualidade e rentabilidade da safra sucro-alcooleira. Kozin, muito obrigado pela sua participação, conversa muito boa, excelente, produtiva, e eu espero trazer mais vezes aqui para a gente tocar aí umas novas conversas de outros produtos que vocês têm e também falar das atividades brasileiras aqui, produtivas do setor agropecuário. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Excelente, Antônio, muito obrigado, até a próxima. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a esperança é o único bem comum a todos os homens. Aqueles que nada mais têm, ainda a possuem. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A melhor maneira de se informar sobre os acontecimentos do dia. Hoje, às 7h20 da noite, no Jornal Serra Dourada. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.